Olá, meu nome é Gislaine, sou estudante do 6º período de zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou cursando a disciplina Plantas Forrageiras e Pastagens 2, ministrada pelo professor Vicente Teixeira. O capim-elefante, ou capim-napier, como também é conhecido popularmente, faz parte da família Poaceae e seu nome científico é Senchus puro. O capim-elefante é originário do continente africano e se espalhou por toda a África e foi introduzido no Brasil no ano de 1920. É uma espécie nativa e cultivada na África. Perene, cresce de forma robusta, formando touceiras, espalha-se por rizomas curtos. O sistema radicular penetra até 4,5 metros de profundidade. Os colmos externos são de formas decumbentes, estendendo-se até 7,5 metros. Desenvolve característica semelhante a estolões. As folhas são lineares e podem variar da cor verde ou roxa. Seu tamanho varia de 30 a 120 centímetros de comprimento. A inflorescência é do tipo panícula eriçada, espiciforme, de 7 a 30 centímetros de comprimento. Sobre os aspectos ecológicos, a precipitação pluvial varia de 800 a 4.000 milímetros. Possui baixa tolerância à seca, podendo atravessar a estação seca com baixa produção se possuir raízes profundas. Em relação à temperatura, para seu melhor crescimento, a temperatura deve variar de 25 a 40 graus Celsius, sendo 15 graus Celsius para baixo crescimento. Porém, é importante a amplitude dessa temperatura. Dependendo da cultivar, pode suportar o frio e até geadas. Em relação à radiação, possui alta eficiência fotossintética. Já sobre o solo, adapta-se a diferentes tipos de solo, com exceção de solos mal drenados com possíveis inundações. Nos aspectos agronômicos, a forma de plantio pode ser estabelecida a partir de sementes em dormência pós-colheita. Porém, seu plantio é feito por meio de colmos, que deve conter pelo menos 3 nãos. Coloca-se no solo em um ângulo de 45 graus, deixando o nó para fora do solo. Em relação à adubação, requer de 150 a 300 kg por hectare ano de nitrogênio, juntamente com outros nutrientes, conforme será indicado por testes de fertilidade do solo. Os tratos culturais que devem ser feitos no capim-elefante é o controle de aninhas, controle de formigas, largatas e cigarrinhos da pastagem. O manejo deve-se evitar o supermanejo. O valor nutritivo varia muito com a idade da rebrota e fertilidade. A rebrota de 6 semanas apresenta 10% de proteína bruta. Já a rebrota de 10 semanas apresenta 7,6% de proteína bruta. A digestibilidade varia com a idade da rebrota, devido aos altos níveis de lignina no caule. Em relação à composição bromatológica, varia de acordo com diversos fatores, sendo os mais importantes a espécie e cultivar, a idade da planta, o manejo de desfolhação e o nível de adubação. Em relação aos aspectos nutricionais, não existe uma diferença no teor de proteína do capim-elefante, apenas em função da cor. Existe diferença significativa entre os tipos de cultivares. Os que apresentam maior relação folha-caule apresentam maior valor nutritivo. Os cultivares de baixo porte e entre nós curtos apresentam alta relação folha-caule e teor de proteína variando de 18 a 20% e a digestibilidade entre 68% e 70%. Vale ressaltar que quanto mais nova a planta, melhor é seu valor nutritivo. Sobre a palatabilidade, é extremamente palatável aos animais. Em relação à toxicidade, pode causar intoxicação por nitrato em bovinos, se for o único componente da dieta. Já para o uso de forragens, faz boa silagem se colhido cedo, embora é inferior ao milho e ao sorgo. Nessa primeira imagem acima, podemos observar os animais no capim-elefante
Nesta outra imagem, a inflorescência na imagem central. Os nós que serão utilizados para fazer o plantio do capim-elefante e aqui, nessa última imagem, as sementes. As principais variedades do capim-elefante são os cultivares BRS Capiaçu e BRS Curumim. Para a elaboração do trabalho. E obrigada pela atenção.